Imagine se eu te dissesse que existe uma fórmula tão precisa quanto a física quântica para criar riqueza. Não uma fórmula secreta mística ou uma promessa vazia, mas um método testado por milionários e validado por ciência comportamental. Está pronto para ter a sua mente reprogramada para o sucesso financeiro? Napoleon Hill escreveu Pense e Enriqueça há quase um século. Mas o que muitos não sabem é que ele codificou ali não apenas filosofia motivacional, mas um modelo científico para transformar ideias em riqueza tangível. Isso não é autoajuda, é engenharia mental. A maioria vive aprisionada num ciclo de escassez mental. Pensam pequeno, agem pequeno e colhem migalhas. Mas e se você pudesse quebrar esse ciclo e acessar o mesmo padrão mental que moldou bilionários como Andrew Carnegie, Henry Ford e até Elon Musk? A ciência hoje comprova o que Hill intuiu. Seus pensamentos criam circuitos neurológicos que moldam sua realidade física. O que você pensa, sente e foca consistentemente ativa um campo de possibilidades quânticas. Você literalmente pensa sua fortuna ou sua falência. Se você chegou até aqui achando que enriquecer é sorte ou herança, prepare-se para destruir essa ilusão. Este vídeo é uma jornada pelos 7 passos comprovados que ligam sua mente à fortuna, fundindo os ensinamentos de Hill com neurociência, psicologia cognitiva e física da realidade. Cada passo é um gatilho, uma chave que abre a porta para um nível de consciência e ação que a maioria nunca acessa. Você vai entender por que pensamentos têm massa, por que desejos intensos moldam sua biologia e como transformar fé em energia de execução. Esqueça tudo que você aprendeu sobre dinheiro até hoje. Neste vídeo, você vai reprogramar a sua mente como um cientista da própria prosperidade. Vai entender o funcionamento da abundância como um engenheiro entende os algoritmos da IA. Então, sente-se, desligue as distrações e prepare-se para uma experiência transformadora. Porque o que você vai descobrir aqui pode literalmente alterar o seu destino financeiro. Este é o mapa do ouro, mas o ouro nasce primeiro na sua mente. Passo 1. Desejo ardente. A semente quântica da riqueza. Tudo começa com o desejo. Mas não qualquer desejo superficial. Estamos falando de um desejo incandescente, pulsante, que se torna o centro gravitacional da sua mente. Hill o chama de desejo ardente, porque ele consome todas as dúvidas e acende uma nova realidade interna. A neurociência já comprovou que o cérebro cria mapas mentais a partir de foco intenso. Quando você deseja algo com intensidade suficiente, você literalmente cria rotas neurais em direção àquilo. Não é só motivação, é biologia. Esse desejo não pode ser racional e frio. Ele precisa ser emocional, vívido, quase físico. Seu corpo deve reagir a ele. O coração acelera, as pupilas dilatam e a mente entra em estado de hipervigilância. Você ativa o sistema reticular, o mesmo que permite que você perceba coisas antes ignoradas. A física quântica nos mostra que o observador influencia o campo. Quando você projeta um desejo intenso, você colapsa possibilidades. Em outras palavras, o universo responde ao seu foco mental. Mas apenas se ele tiver energia suficiente. E essa energia se chama desejo ardente. Um desejo fraco é como uma faísca no oceano. Um desejo ardente é um cometa em chamas atravessando a escuridão da dúvida. Ele brilha com propósito. Ele fere sua mediocridade. Hill ensina que devemos escrever o desejo com clareza, colocar um prazo, definir o que vamos oferecer em troca e repetir esse compromisso todos os dias com emoção. A ciência chama isso de codificação hipnagógica, o uso do estado entre vigília e sono para reprogramar a mente. Se você deseja riqueza apenas para fugir da pobreza,
você está motivado pela dor. Mas se deseja riqueza para criar, servir, expandir, então sua mente trabalha em estado de potência. O desejo ardente verdadeiro é proativo, não reativo. Desejar não é fantasiar, é comprometer-se, é transformar vontade em missão. Quando isso acontece, você não precisa mais de motivação. Você se torna movido por um campo magnético interior. Desejo é o nascimento da ação. Nenhum império foi criado sem um desejo insaciável como fundação. Nenhum milionário se formou sem que antes algo queimasse dentro dele. Escreva seu desejo como se fosse um código secreto que ativa sua alma. Descreva com riqueza de detalhes. O torne tão específico que seu subconsciente entenda exatamente o que construir. Lembre, seu cérebro é uma impressora 3D. Ele transforma ideias em realidade física. Mas o projeto precisa estar definido. O desejo ardente é esse projeto. Quanto mais você alimentar seu desejo com leitura, imagens, palavras e emoções, mais ele se torna real em seu mundo interno. E tudo o que é real por dentro, cedo ou tarde, explode para fora. Agora que a semente foi plantada, vamos para o segundo ingrediente, a fé inabalável, o solo onde o desejo cresce. Passo 2. Fé inabalável, o código de ativação mental. Desejar não é suficiente se você não acredita que é possível. A fé não é religiosa, é mecânica. É uma certeza emocional tão intensa que sua mente age como se já possuísse aquilo que deseja. Do ponto de vista científico, a fé ativa o sistema límbico e os núcleos de recompensa no cérebro. Isso gera uma química interna de realização antecipada, o que motiva ações coerentes e consistentes. A fé não é otimismo barato. É uma convicção emocional que altera seu comportamento. E isso muda tudo, porque o cérebro não age baseado em lógica, ele age baseado em emoção. Pessoas que não acreditam que merecem riqueza sabotam suas oportunidades. Elas hesitam, procrastinam, evitam riscos e se auto-boicotam. Não por falta de talento, mas por falta de crença. Hill dizia que a fé pode ser criada artificialmente pela repetição emocional de palavras, imagens e atitudes. Hoje, a neurociência confirma isso. A repetição transforma crenças, literalmente molda seu cérebro. A fé é construída como um músculo. Ela exige treino, repetição e exposição progressiva a situações maiores. Quando você começa a ver resultados pequenos, sua fé se solidifica. Mas atenção, fé sem ação é arrogância. Fé real se manifesta em atitudes ousadas, decisões rápidas, compromissos firmes. Ela é audaciosa, ela arrisca. Muitos vivem esperando a prova para acreditar. Os milionários acreditam primeiro e agem como se fosse impossível falhar. E essa postura altera a realidade ao redor deles. Você não precisa saber como vai alcançar sua fortuna. Precisa apenas acreditar que é inevitável e agir todos os dias como quem já vive nesse cenário. A fé se alimenta de visualização. Se veja vivendo seu objetivo. Sinta as texturas, ouça os sons, entre no filme. O cérebro não sabe a diferença entre real e vívido. Ele apenas responde com ação. Afirme diariamente sua certeza. Use palavras poderosas, em voz alta, com emoção. Isso grava a crença em níveis profundos do subconsciente. Se cerque de provas de que é possível. Estude casos reais. Leia biografias. Se aproxime de pessoas que já vivem o que você quer. Isso reforça sua fé pelo contágio mental. Agora que você acredita, é hora de programar sua mente com comandos poderosos. A autossugestão. Passo 3. Autossugestão. O script mental da abundância. A autossugestão é a técnica que transforma palavras em comandos cerebrais. É a ponte entre o que você pensa e
e o que você se torna. Napoleon Hill descreve isso como o método mais direto de influenciar o subconsciente. O cérebro responde à repetição com emoção. Frases afirmativas como "eu sou um ímã para oportunidades" ou "minha riqueza cresce todos os dias" não são frases vazias, são gatilhos neurológicos. Estudos da psicologia comportamental mostram que a repetição consciente de afirmações altera padrões de autopercepção. Isso ativa áreas como o córtex cingulado anterior, responsável por tomada de decisão. Autossugestão não é falar por falar, é falar com intensidade emocional. A emoção é o código que abre a porta do subconsciente. A mente subconsciente é como o solo. Ela aceita qualquer semente, boa ou ruim. Se você repete, "sou pobre", "é difícil", "não consigo", essas são as ordens que ela obedece. Por isso, o milionário se alimenta de um vocabulário próspero. Ele declara sua visão como realidade. Ele se programa diariamente como um atleta olímpico que se visualiza vencendo. Você pode usar técnicas como escrita afirmativa, gravações de áudio com sua própria voz, visualizações guiadas e afirmações espelhadas. Tudo isso cria loops de prosperidade no seu cérebro. Faça disso um ritual diário. Ao acordar e antes de dormir, grave sua mente com mensagens alinhadas com o seu desejo. Essa é a hora em que o cérebro está mais receptivo. A autossugestão reprograma o software interno. E isso muda o hardware externo. Suas ações, sua coragem, suas decisões. O sucesso não é um ato heróico, mas uma programação mental repetida com consistência. A autossugestão é a interface dessa programação. Imagine sua mente como uma IA poderosa. Ela executa o que você alimenta. Palavras são códigos. Emoções são linguagem de máquina. Repita com paixão e sua mente executa. Comece com frases simples e fortes. Evolua para declarações específicas e detalhadas. Faça disso sua linguagem interna oficial. Agora que você domina o script, é hora de adquirir as ferramentas, o conhecimento especializado. Passo 4. Conhecimento especializado. A moeda intelectual da fortuna. Hill afirma: conhecimento não é poder, é apenas potencial. Só o conhecimento especializado, aplicado com inteligência e propósito, gera riqueza. O mundo está lotado de pessoas instruídas falidas. A diferença está na aplicação estratégica daquilo que se sabe. A sociedade valoriza diplomas, mas o mercado valoriza resultados. E resultados vêm quando você se torna especialista em resolver um problema real com precisão, velocidade e eficácia. A neurociência já demonstrou que foco profundo em uma área de conhecimento constrói caminhos neurais de elite. O cérebro cria redes otimizadas para tomada de decisão, criatividade e domínio técnico. A fórmula da riqueza exige que você encontre um campo onde seu talento, paixão e demanda de mercado se cruzam. Esse é o ponto de ignição do especialista lucrativo. Hill entrevistou mais de 500 milionários. Nenhum deles era bom em tudo. Todos dominavam algo com excelência, sabiam mais, faziam melhor e entregavam valor maior que a média. Isso os tornava raros. A era digital amplifica isso. O especialista que sabe resolver uma dor específica e sabe comunicar isso pode escalar seus ganhos exponencialmente com um celular e conexão. Conhecimento genérico é barato. Conhecimento aplicável é ouro. Seu cérebro é um ativo, mas só gera retorno quando você o direciona como um laser e não como uma lanterna. Você não precisa saber tudo. Precisa saber algo melhor do que 99% das pessoas. E estar disposto a aprender com obsessão, testar com coragem e corrigir com humildade. Hill também nos lembra: se você não tem o conhecimento necessário, contrate, colabore
ou terceirize. Inteligência não é saber tudo, é saber como usar o que existe. Construa uma base de conhecimento estratégico todos os dias. Leia livros, faça mentorias, assista a aulas, aplique o que aprende. Isso cria uma espiral de competência que atrai oportunidades e rendimentos. Em um mundo onde a informação é abundante, a sabedoria aplicada se torna um diferencial brutal. O especialista que resolve ganha mais que o generalista que só fala. Não busque acumular saber por ego. Busque transformar o saber em impacto real. Isso é o que o mercado valoriza: transformação. Com conhecimento vem clareza. E com clareza nasce o próximo ingrediente essencial, a imaginação criativa. Passo 5. Imaginação criativa. O laboratório da mente milionária. Toda fortuna começa como uma imagem mental. A imaginação é a prévia da realidade. Napoleon Hill ensinava que existem 2 tipos de imaginação: a sintética, que reorganiza o conhecido, e a criativa, que canaliza o novo. A imaginação criativa é a antena da mente que capta ideias de uma fonte superior. O que hoje chamamos de inconsciente coletivo, campo quântico ou mente universal. A neurociência sugere que estados criativos intensos ativam regiões como o córtex pré-frontal e o modo default do cérebro, o mesmo usado por gênios, inventores e visionários. Os maiores milionários do mundo são criadores. Eles enxergam o que ninguém viu, constroem o que ninguém construiu e solucionam o que todos evitam. A fortuna nasce dessa ousadia mental. Imaginando você cria soluções, modelos de negócio, produtos únicos, experiências memoráveis. A riqueza é sempre o resultado de alguém que ousou imaginar algo que não existia. A criatividade não é dom, é treino. Quando você alimenta sua mente com ideias, referências e estímulos, ela aprende a combinar tudo de forma inovadora. A meditação, a escrita livre, o brainstorming, o silêncio profundo, tudo isso são técnicas que ampliam o campo imaginativo. O gênio cria no vazio, e esse vazio só aparece quando você para de repetir. As grandes fortunas começaram com uma ideia. Uma única ideia, bem posicionada e executada com fé e desejo, pode redefinir gerações. A mente que imagina com liberdade constrói sem limites. E isso cria diferenciação. E onde há diferenciação, há margens altas, valorização, escassez e lucro. Mas imaginação sem ação é só delírio. Por isso, o passo seguinte é onde a mágica mental vira projeto tangível: o planejamento organizado. Passo 6. Planejamento organizado. Arquitetura científica da fortuna. Nenhum edifício é erguido sem planta. Nenhuma fortuna é construída sem plano. O planejamento é o que transforma sonhos em metas e metas em ação concreta. Os milionários têm uma obsessão por estrutura. Eles não deixam nada ao acaso. Tudo é previsto, esquematizado, mensurado. Eles pensam como engenheiros da própria realidade. A psicologia cognitiva confirma: metas escritas aumentam em até 42% a probabilidade de sucesso. Mas metas sem planos são apenas desejos. Planejamento transforma visão em execução. Você precisa pegar o seu desejo ardente e fatiar em partes menores, executáveis e cronometradas. Todo plano é um mapa, e todo mapa evita que você se perca nas distrações do mundo. O plano não precisa ser perfeito. Ele precisa ser vivo. Deve ser revisado, adaptado, refinado conforme você aprende e age. Os ricos planejam com lápis e executam com suor. Não confunda planejamento com paralisia. O plano não é para te prender, é para te dar ritmo, direção e consistência. Ele é o compasso da música do sucesso. Use ferramentas. Crie quadros de metas, checklists, mapas mentais. Programe sua semana.
Defina seus dias. A mente organizada executa com mais poder do que a mente ansiosa. Napoleon Hill ainda nos dá um segredo: envolva outras mentes no seu plano. Crie um mastermind, uma aliança de pessoas comprometidas com seu sucesso. Isso multiplica ideias, acelera aprendizados e amplia sua rede. O plano também inclui contingência. Quais riscos você enfrentará? Quais serão os obstáculos? Como você irá responder? Antecipar é sabedoria e, acima de tudo, o planejamento exige ação. Toda ideia genial morre se não for colocada em movimento. A execução é o templo onde o plano se torna fortuna. Com o plano em mãos, é hora de ativar as duas engrenagens que movem o sucesso a longo prazo: decisão e persistência. Passo 7. Decisão e persistência, a fórmula antifalência. Os fracassados adiam, os ricos decidem. Essa é uma das maiores descobertas de Napoleon Hill. A indecisão é o vírus da escassez. Ela mata oportunidades, destrói momentos e cria um ciclo de dúvida e medo. A decisão rápida é uma marca dos líderes de sucesso. Eles analisam, escolhem e seguem. Não porque sabem tudo, mas porque sabem que a ação revela o caminho. A psicologia mostra que decisões firmes geram dopamina, neurotransmissor da motivação. E a persistência mantém esse nível de dopamina alto o suficiente para atravessar as dificuldades. Persistência não é força bruta, é consistência inteligente. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não se tem vontade. É agir, ajustar e continuar. Os milionários erram rápido, corrigem rápido e continuam. Eles não romantizam o fracasso. Eles aprendem, extraem lições e seguem. O movimento é sagrado. A maioria das pessoas falha por abandonar o que começou nos primeiros sinais de dificuldade. A riqueza só aparece depois da curva da resistência. Você vai ouvir não. Vai fracassar. Vai errar. Mas cada obstáculo enfrentado reforça seu caráter, aprimora sua estratégia e estreita o caminho até a fortuna. Persistência não é teimosia cega. É adaptação com compromisso. Você ajusta o plano, não o propósito. O porquê é fixo, o como é flexível. Os que persistem vencem não porque são especiais, mas porque se recusam a parar. A maioria desiste perto da virada. Quem segue, colhe. A decisão te tira da inércia. A persistência te leva ao pico. Ambas são irmãs da grandeza. E agora que você conhece os 7 passos, é hora de reunir tudo em uma visão final transformadora. O despertar do cientista da fortuna. Você acabou de atravessar os 7 portais da criação de riqueza mental e material. Não são 7 dicas. São 7 tecnologias internas que, se ativadas em sequência, constroem uma nova identidade. Você não será o mesmo depois de aplicar isso, porque esse conhecimento atua em múltiplas dimensões: biológica, emocional, espiritual e financeira. Napoleon Hill antecipou com genialidade o que a ciência hoje comprova: que pensamentos têm frequência, que emoções moldam química, que decisões alteram comportamento e que persistência reconfigura o destino. O milionário não nasce, ele é construído. Primeiro na mente, depois na ação. Ele começa como um arquiteto de ideias e termina como um escultor da realidade. Você não precisa esperar anos, precisa decidir hoje. Escrever seu desejo, declarar sua fé, reprogramar sua mente, estudar com obsessão, criar com ousadia, planejar com precisão e agir com fúria. Você tem o poder, agora tem o mapa, falta o movimento, e ninguém pode dar esse passo por você. Lembre, fortuna não é só dinheiro, é liberdade, impacto, paz. Mas tudo isso começa quando você domina a única coisa que realmente controla: sua mente. Seja o cientista da sua riqueza.
Estude, experimente, corrija, aprimore, evolua. Você é laboratório e criador, matéria e mente. Essa jornada não é fácil, mas é gloriosa, porque no fim dela você não terá apenas riqueza, terá se tornado alguém digno de tê-la. A fórmula agora está nas suas mãos. Vá e transforme pensamento em fortuna. Comente aí embaixo qual foi o seu maior insight neste vídeo e até o próximo. Siga Napoleão Hill, Motivação Brasil para mais vídeos inspiradores como esse.